Boa tarde, estamos aqui na EMEC Clássico de Castro, mais um podcast sobre futebol, no dia 14 de junho de 2016. Nossa pauta a gente vai falar sobre Brasileirão, jogos, Copa América, despedida do Brasil e a Eurocopa. Estamos aqui com o Guilherme, professor de Mirce e eu, Lucas. Isso, hoje homenageando a seleção brasileira, desclassificada da Copa América, o Porto. O Porto aqui, ó. Que o nosso zagueiro Felipe do Corinthians tá indo para o Porto, e o Barcelona com o Guilherme, aqui, o grande time europeu. Vamos lá começar com o Brasileirão, vamos para a última rodada, sétima rodada do último final de semana. Quais foram os jogos, Lucas? No dia 11, Ponte Preta 2, Chapecoense 1. Derrota da Chapecoense, né? A primeira. Internacional 3, América Mineiro 1. Fluminense 1, Grêmio 1. São Paulo perdeu para o Atlético Paranaense em casa por 2-1. Aí no domingo, Botafogo 1, Vitória 1. Coritiba 3, Sport 2. Figueirense 1-0 no Flamengo. Atlético Mineiro 2, Cruzeiro 3 no clássico, na estreia do Fred. Gol do Fred, né? Palmeiras 1-0 em cima do Corinthians. Gol do Corinthians Xavier. E o Santa Cruz perdeu pro Santos. 2-0, né? Isso. Decepcionando o Santa Cruz, né? Começou bem o campeonato, o Grafite fazendo gol. E agora tá lá embaixo, despencou, né? Caiu. Destaques pro jogo, Guilherme? Seu Palmeiras ganhou do nosso Corinthians. Quiser comentar? Acho que foi um bom jogo entre as duas equipes. Não foi um bom jogo. As duas equipes ganharam muito. E acho que foi um bom jogo, só isso que eu tenho que comentar. Eu vou falar sobre o jogo do Cruzeiro e do Flamengo, do Atlético Mineiro. Mas vamos primeiro, Lucas, quer comentar uma coisa do clássico de Paulista, do derby? Não, acho que o Corinthians não entrou pra ganhar, com vontade de ganhar, e o Palmeiras apenas jogou, tocou a bola e conseguiu fazer o gol com o Cleiton Xavier. Mas uma coisa a destacar foi o gol do Corinthians foi gol, não é porque o Corinthians não foi falta do Felipe. No último minuto ele dá no desconto já, né? Não foi falta do Felipe, na minha opinião. E aí na sobra o Bruno Henrique fez o gol e o juiz não deu. Mas de resto a arbitragem foi boa. Na minha opinião foi falta assim porque o Felipe cabeceou a mão do Prazo, quando o Prazo tava com a bola encaixada, o Felipe foi lá e cabeceou a mão do Prazo. Isso, foi uma grande discussão no final de semana, né? Foi esse lance, o último lance aos 48 do segundo tempo. O Palmeiras vencendo de 1-0 já, o Cleiton Xavier acabou de entrar no segundo tempo, né? E entrou e já fez o gol. E eu também acho que o Corinthians também não jogou tudo aquilo que tinha que jogar, o Palmeiras jogou bem melhor. Foi o primeiro jogo aqui no estado de São Paulo de uma torcida só, o derby principalmente, né? O jogo Corinthians e Palmeiras, uma torcida só. E o Palmeiras mereceu vencer de 1-0, fez o gol no começo do jogo e daí segurou o resultado, tá certo. O Prazo ainda fez uma defesa ou outra, o Walter também fez, mas o vitória merecido do Palmeiras. Você vai falar agora do Cruzeiro Clássico Mineiro? Isso. 3-2, né? O Atlético Mineiro começou bem, ganhando, né? Aí depois o Cruzeiro virou. Isso. Aí o Atlético empatou com o Fred e depois tomou outro gol. O Bruno Rodrigo. O Paulo Bento, eu acho que ele vem fazendo um trabalho muito bom com o Cruzeiro. Ele começou mal, mas sempre, assim, a diretoria do Cruzeiro acredita nele e ele agora está mostrando para que ele vem. Sim, eu também acho que é um bom técnico, né? Os dois portugueses lá de Minas, né? O Paulo Bento é um bom técnico também. Eu acho que no começo ele estava titubeando, mas isso é adaptação, né? Está adaptando ao futebol brasileiro, vem de outro futebol europeu que é completamente diferente, de um país pequeno, que é Portugal, e daí chega num país enorme como esse que nosso, tem que viajar muito, muitos jogos, né? Jogos quarta e domingo, 2 campeonatos ao mesmo tempo. Eu acho que o Cruzeiro ainda vai disputar lá em cima, vai brigar lá entre os 4 lá, ou se não me engano, os 4 ficar pelo menos na Copa do Brasil, né? Falar de 4, quais são os 4 classificados, os 4 que hoje iriam para a Libertadores? Internacional em primeiro com 16, Palmeiras segundo com 15, Grêmio terceiro com 14, Corinthians quarto com 13. Isso. Até a rodada passada, o Corinthians era o primeiro, aí perdeu para o Palmeiras, caiu para quarto, o Palmeiras em segundo. Só é porque as primeiras rodadas ainda assim, tecnicamente, estão os times que já estão se destacando. E para cair lá, quais são os 4 que hoje cairiam? O Atlético Mineiro com 7 pontos. O Cruzeiro saiu e jogou o Atlético. Atlético Mineiro com 7 pontos, em 17º.
Sport com 5, América com 5, Botafogo com 5. Só que o Sport e o América eles estão mais na frente do Botafogo por saldo de gols. Sim. O Sport não é uma pena porque tem um bom time, né? E começou bem também, agora já está na zona de rebaixamento. Próxima rodada, Lucas, a gente vai ter rodada, hoje é terça-feira, amanhã é quarta-feira e quinta-feira, nós temos rodada no meio de semana. Qual a rodada? Quais são os... Às 7h30, Ponte Preta e Atlético Paranaense no Moisés Lucarelli. Isso dia 15. Isso. No mesmo horário, Chapecoense e Grêmio na Arena Condá. Também 7h30, São Paulo e Vitória no Morumbi. Às 9h da noite, Botafogo e América Mineiro. Santos e Sport na Vila Belmiro. Santa Cruz e Figueirense no Arruda. Aí às 9h45, Coritiba e Palmeiras no Couto Pereira. Às 9h45 também, Cruzeiro e Flamengo no Mineirão. E na quinta, às 7h30, Internacional e Atlético Mineiro no Beira-Rio. Bom jogo, hein? Internacional e Atlético. E às 8h, Fluminense e Corinthians lá no Mané Garrincha. Também um jogo, vamos ver. E não falando em Mané Garrincha, você viu o que aconteceu com o Palmeiras e o Flamengo? Sim, foram penalizados, né? Qual foi a pena? O Palmeiras perdeu, quer dizer, vai fazer o jogo dentro de casa com as portas fechadas, mais R$30 mil e a renda desse jogo de portas fechadas 2 milhões. Que vai perder. E o Flamengo a mesma coisa? O Flamengo ainda não saiu ainda a pena para ele. Felizmente tem que ser assim, né? Cada briga que tem. E falar em briga assim, você viu na Eurocopa também lá os hooligans russos, teve uma punição para a Rússia, com a UEFA, deu uma punição assim que talvez se melhorar isso, vai ter uma multa e a Rússia pode até ser desclassificada da Eurocopa. E a Rússia que vai ser a sede da próxima Copa. Isso, vergonhoso. Isso mesmo, tá certo. Estamos falando essa briga foi a briga que teve entre o jogo Inglaterra e Rússia, lá em... esqueci a cidade agora da França. Aí a briga antes de começar o jogo, os torcedores brigaram, os hooligans ingleses contra os russos, e tá isso mesmo, assim, a possibilidade da Rússia e a Inglaterra serem expulsos da Eurocopa e das competições europeias. Lá em Marselha, o jogo foi em Marselha. Né? Agora os palpites sobre o Brasileirão. Palpite Brasileirão? A oitava rodada. Então vamos lá. Ponte Preta e Atlético Paranaense. Ponte Preta e Atlético Paranaense. 1x0 Atlético Paranaense. 1x0 Ponte. 2x0 Ponte. Chapecoense e Grêmio. 2x0 Grêmio. 2x0 Grêmio. 1x0 Grêmio. São Paulo e Vitória. Vitória 2x1. 2x1 Vitória. 2x0 São Paulo. Botafogo e América Mineiro. 1x0 Botafogo. 1x0. 2x0 América Mineiro. 1x1. Santos e Sport. 2x2. 2x1 Sport. 2x0 Santos. Santa Cruz e Figueirense. Santa Cruz e Figueirense. 1x1. 3x0 Santa Cruz. 3x1 Santa, 2 gols do Grafite. Não vai jogar. Não vai jogar? Grafite? Não joga? Tá suspenso? Está machucado. Machucado. Coritiba e Palmeiras. 1x0 Coritiba. Vai baixar Coritiba e Palmeiras? 1x0 Coritiba. 2x1 Palmeiras. Cruzeiro e Flamengo. 3x0 Flamengo. 1x0 Cruzeiro. 2x2. Internacional e Atlético Mineiro. 0x0. 1x0 Internacional. 1x0 Internacional. Fluminense e Corinthians. 4x2 Corinthians. 2x1 Corinthians. 2x2. Certo, agora vamos para já que nós estamos falando da Eurocopa, vamos para a Eurocopa, né? Vamos falar dos jogos da Eurocopa. Nós tivemos já alguns jogos, né? Vamos ter hoje terça-feira, vamos ter os 2 últimos jogos, né, da primeira fase. Quais são os 2 últimos jogos de hoje, Lucas? Áustria e Hungria que estão jogando. E vai ter, mais tarde vai ter Portugal e Irlanda do Norte. Islândia, isso. Portugal e Islândia. Isso. Só falar assim para os resultados da Eurocopa. Ontem, segunda-feira, nós tivemos a Itália 2x0 na Bélgica. Gol de quem? Do Pelé. O segundo gol do Pelé. Fez jus ao nome. Isso. A Bélgica
O time, né, o Guilherme, você até tinha dito que a Bélgica ia ser uma seleção que ia... A Bélgica, pra mim, mas tá jogando mal pra caramba, né? Os grandes jogadores da Bélgica, né? O Hazard tem jogado muito bem ontem. O De Bruyne jogou nada ontem. Lukaku também não jogou nada, aí entrou o Origi que entrou no lugar dele também, foi pior ainda. Então são todos jogadores que jogam em campeonatos, principalmente da Inglaterra, né? 11 deles jogam no campeonato inglês, mas não saiu bem não, né? A Itália no contra-ataque acabou fazendo o segundo gol no finalzinho. Isso. Mas o técnico errou também porque o Morten, se não me engano, o jogador do Manchester City, se não me engano, Morten, ele entrou só no segundo tempo e... Morten é do Napoli, na verdade, Napoli da Itália. Ele entrou no segundo tempo e o jogador não deve ficar no banco, o jogador para começar jogando e para mim o técnico ele escalou mal. E o Courtois também, se não fosse o Courtois, era para a Itália ganhar de mais os 2 gols, porque ele fez 2 defesas assim impossíveis. E também eu acho que a Bélgica, ela tá se acostumando a ser um grande time, porque antes a Bélgica não era um time grande. Sim, ela ainda está se acostumando a ter esses grandes jogadores que ela tem. Uma geração de ouro essa aí deles, né? Fazia um tempo que a Bélgica não tinha, tinha um jogador ou outro, mas aí formou-se. Pode ver, 11 deles jogam na Inglaterra. O time do Liverpool, no Everton, Manchester City, Chelsea. 3 no Chelsea, 3 no Tottenham, 3 no Liverpool. E sexta-feira, né, que começou a Eurocopa com a França ganhando da Romênia. Isso. Por 2-1, gol do Giroud, aí teve pênalti para a Romênia e depois o Payet com um golaço fez. Isso, a França, né, ganhou de 2-1 da Romênia, né? Ontem ainda nós tivemos Irlanda do Norte 1, Suécia 1. Isso. Né? Domingo teve Croácia 1, Turquia 0. Isso. Espanha 1-0 na República Tcheca, foi ontem. Isso. Não, anteontem, né? Hoje é terça, domingo. E você... Foi ontem de manhã, Espanha. A Espanha foi Tcheca? Você viu no jogo da Croácia que o jogador invadiu o campo no gol do Kipodic para se agarrar junto com os jogadores? Alemanha. A Alemanha ganhou de 2-0 da Ucrânia e a Polônia ganhou de 1-0 da Irlanda do Norte. Um destaque pro gol do Schweinsteiger, né? Viajou machucado e tudo, conseguiu fazer um belo de um gol. E também o técnico colocou ele para segurar o jogo e ele acabou com o jogo. Assim, não jogo, Lucas, é domingo mesmo. Ontem foi Bélgica e Bélgica 0 cada 2, Irlanda do Norte 1, Suécia 1. Foi? Nós temos hoje é terça-feira. Amanhã, quarta-feira, nós temos pela Eurocopa. Não, hoje ainda, 2 jogos, né? O Lucas já falou, né? Portugal e Islândia, com Cristiano Ronaldo estreando na Eurocopa, e Áustria e Hungria, que estão jogando nesse momento. Isso, o Alaba, né? O Alaba, grande jogador da Áustria, né? Um negro austríaco. Né? Ele é de origem indiana. Indiana, né? E temos, então amanhã, quarta-feira, quem joga, o Lucas? Romênia aí? Suíça, França e Albânia, Rússia e Eslováquia. Na quinta, Inglaterra e País de Gales, Ucrânia e Irlanda do Norte, Alemanha e Polônia. Sexta-feira, República Tcheca e Croácia, Espanha e Turquia, Itália e Suécia, Bélgica e Irlanda. O interessante é que nós temos lá na Grã-Bretanha os 4 países que fazem parte, né? Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte, os 4 países estão na Eurocopa. Isso é uma coisa inédita, não é? É porque a Eurocopa desse ano teve mais oportunidades, levou mais jogadores. Sim. E eu também acho uma tristeza. Vamos supor, esses jogadores assim, tipo como Gareth Bale, Lewandowski, que já jogam, vão fazer parte da Copa do Mundo, que são muitos jogadores, mas a seleção deles são muito fracas. Não tem condição de jogar uma Copa do Mundo. É um jogador de uma seleção de um jogador só, praticamente. É tipo assim, a Suécia, o Zlatan. Isso. O País de Gales, o Bale. A Polônia, o Lewandowski. Não é que eu tenho um tempo atrás aí, alguns países africanos, que só tinha um jogador mesmo, eu lembro do jogador do Milan, não recordo o nome dele agora, mas ele era... Que nem Camarões, Eto'o. Camarões, Eto'o, isso. Tem vários países que é um jogador só, igual a Áustria, só o... Que nem a Costa do Marfim. A Costa do Marfim também só tem só o Drogba. Isso, Drogba. Tem mais um outro, né? E a Touré também. E a Touré. O Costa do Marfim melhorou bastante, né? Já tem mais jogadores que
destacaram. No sábado também, eu tinha esquecido de falar, o País de Gales ganhou de 2-1 da Eslováquia, o primeiro gol do País de Gales, do Bale. Gol do Bale, de falta. Inglaterra e Rússia foram 1-1, foi aquele jogo que a gente falou. O jogo da Liga. E a Albânia perdeu de 1-0 para a Suíça. Isso. Então esses são os resultados e as próximas rodadas da Eurocopa, que está em pleno vapor, bons jogos, diferente da Copa América, não é? Então vamos falar agora, nosso próximo assunto é Copa América, com a desclassificação do Brasil. Isso. Vamos começar pela desclassificação do Brasil? Posso começar a falar? Pode. Eu acho que o Brasil, apesar do gol que ocorreu, foi um gol roubado, que foi de mão. Mas o Brasil não jogou bem ao decorrer dessa Copa e foi o único time que tomou um gol do Haiti. Como isso? Pode falar aí. Não, tomar o gol da Haiti foi o de menos. É que o Brasil não entrou para ganhar. Para mim o Dunga escalou errado. Assim, começou errado, convocou tudo errado. Aquele Wallace, o Casemiro tinha que ser titular. Sim, não convocou o Marcelo. Eu sei que o Casemiro estava suspenso, mas era para ter jogado antes. O Ganso merecia. Aí convocou o Hulk, que não tem mais. Não tem mais espaço de seleção. Daniel Alves já está ultrapassado. Não, Daniel Alves ainda acho que sim, porque não tem outro lateral direito. Assim, eu poderia convocar o Fagner também para fazer uma assim. Sabe, assim, tinha que ser, acho que pra mim, se fosse assim a seleção, tinha que outro técnico, outros dirigentes, pra aí sim a seleção começar a andar. Tem que fazer um trabalho, que nem a Alemanha, tem um trabalho de 10, 12 anos. Pra chegar numa Copa do Mundo e conseguir. E o pior do Dunga, assim, porque o Dunga ele tinha duas substituições, ele não fez, ele só trocou um jogador da seleção brasileira. A seleção brasileira precisando ganhar o jogo, precisando empatar o jogo, só um empate já classificava. Perdendo de 1-0, ele tem duas substituições para fazer, ele não faz. Termina o jogo, os próprios jogadores foram perguntados depois do jogo, né? E por que ele não trocou? Porque ninguém sabia. Por que o Dunga não fez as duas substituições? E o Alisson, para mim, começou como um grande goleiro, ele ainda está no alto nível. Só que assim, não estava com aquela confiança toda, que nem naquele gol do Equador. Sim, Quem é o Alisson? Quem conhecia o Alisson, né? O Alisson era um jogador do Internacional, que já estava vendido para Roma. Ele já está na Roma. Já está na Roma e aqui no Brasil o Praz jogando muito, o Cássio estava jogando na época, o Cássio estava jogando muito. Tem o jogador que joga na Espanha, os goleiros da Espanha, jogando muito futebol. Do Benfica lá, o goleiro muito bom, brasileiro, 19 anos. Sim. E eu também acho que o Dunga, eu acho que ele não convoca, na minha opinião, eu acho que ele não convoca o jogador por habilidade. Ele convoca por time que ele joga. Não, não é nem isso também, assim, pra mim tem uma máfia ali, ali, porque... Sim, temos que nem, saiu o Douglas Costa e convocou o Kaká, não tem sentido convocar o Kaká. Eu também acho. Aí pra mim, assim, tá perdendo o jogo de 1-0, você tem duas substituições, coloca o Ganso. Também acho, tem alguma coisa, tenta alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, mexer no time. Aí assim, o cara sai do time dele, perde jogos do que é importante e não joga. Pra mim, se tem 3 jogos, dá pra colocar todos. Nem contra o Haiti. Colocava o Ganso, esses caras que tem menos chance pra jogar. Sim, pra jogar, pra pegar ritmo de jogo. Podia colocar o Lucas contra o Peru. Sim, eu também acho. Então leva os jogadores pra quê? Pra ficar no banco, pra sentar? Então colocou o Ganso pra quê? O Lucas Lima, pra quê? O Lucas Lima ainda jogou contra o Haiti, Jogou com o Haiti, mas aí quando precisava agora jogar contra o Peru pra fazer... Ele começou a jogar contra o Peru. Começou, né? E o Brasil ainda não foi eliminado antes ainda, porque aquele gol lá do Equador, né? Sim, o juiz. O juiz ainda colocou. Uma pena também é o Uruguai, que também acabou saindo, né? O Uruguai desclassificar também, Paraguai, mas o Paraguai tá uma decadência. Mas o Uruguai com um timão também, o Luiz Soares ficou muito bravo, porque ele pediu pra entrar e o auxiliar não avisou, tipo assim, ele podia ficar no banco, mas ele não podia jogar porque ele estava relacionado com machucado. Só que eu acho que foi uma falta de... Comunicação. De comunicação entre ele para falar assim, ó, Soares, você vai ficar aqui, mas você não vai poder jogar. Sim, tá certo. Então a Copa América nós tivemos a rodada de domingo, Equador 4, Haiti 0, Brasil 0, Peru 1. Na segunda, ontem, nós tivemos México 1, Bolívia 1, Uruguai 3, Jamaica 0. Mas não adianta nada para o Uruguai, que ele está desclassificado, os classificados.
E hoje, terça-feira, nós temos Chile e Panamá, Argentina e Bolívia, para encerrar essa primeira fase. E eu também acho que a mais forte desse título que está chegando para ganhar é a Argentina, muito forte. Os classificados do grupo A, Estados Unidos e Colômbia, do B, Peru e Equador, do C, México e Venezuela, e do D ainda tem a possibilidade do Panamá se ganhar no Chile. Isso, a gente já classificando, né? E fica entre Chile. Mas o Chile passa fácil. Não vai ser igual ao Brasil que teve dificuldade para ganhar. Mas quem sabe, é o futebol, né? Quem sabe pode acontecer umas zebras. Sim, pode acontecer, claro. Igual o Brasil perdeu de 1 a 0 pro Peru, que ninguém nunca ia esperar isso, né? Mas pode ser que aconteça um Panamá ganhe do Chile, né? O Chile também está um time muito bom também, muito bem treinado, não é? Então esses são esse foi o nosso clássico cast de hoje, o nosso programa de hoje. O Guilherme, falar alguma coisa, Lucas? Não. Só peço que vocês visualizem, mostrem para os amigos, compartilhem, vai ajudar muito. Curtam. E eu também queria falar com vocês que vocês podiam comentar aí pra ver quem vai ser o campeonato da América Secundária e do Eurocopa. Você podia comentar sobre o que a gente falar. Isso, a pauta, isso, manda a pauta pra gente. Não esquecendo que nós estamos sempre com o nosso jornal de Lance, jornal que dá suporte pra gente aqui. Hoje a chapa é a vitória do Palmeiras, né? Então o Palmeiras contra o Corinthians 1 a 0. Tá aqui, o amor é verde. Isso porque no domingo foi o dia dos namorados, né? Uma homenagem aos palmeirenses enamorados. Falou? Falou.